Fala pessoal, tudo bom? Rogério Napoleão falando. E nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a criar uma conexão com o banco de dados através da linguagem Java. Tá? O banco de dados que a gente vai utilizar é o MySQL. Então, para isso, obviamente, a gente precisa ter o MySQL instalado. Se você não tem o MySQL instalado na máquina, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque aqui no canal tem um vídeo que eu explico como instala o MySQL na máquina, tá? Eu já estou com o Workbench aberto aqui. O Workbench, para quem não sabe, é um client de banco de dados. Então, através dele, eu consigo conectar num banco de dados, né, e manipular determinadas coisas no banco de dados. Então, primeiro de tudo, para a gente fazer uma conexão em Java, lá usando o JDBC com banco de dados, nós precisamos ter o banco de dados criado com suas tabelas, né, que a gente vai estar criando. Então, antes de tudo, a gente vem aqui, ó, New Schema. Nesse iconezinho aqui, ó, Create a New Schema, eu vou botar o nome de exemplo BD, né, que é exemplo banco de dados. Depois disso, eu vou criar uma tabela aqui dentro. Então, eu vou criar aqui uma tabela usuário. O usuário vai ter simplesmente o ID usuário, né? Então, a gente define como o código da tabela como primary key, como chave primária, é um conceito utilizado em banco de dados, né? Se você não tem esse conhecimento de banco de dados, depois estude mais um pouco. Mais para frente vou gravar alguns vídeos também explicando esses conceitos, tá? E eu vou selecionar esse AI aqui, que é o autoincremente. Ele consegue montar um número sequencial de forma automática, tá? Para essa tabela, eu vou simplesmente armazenar nome, login e senha, tá? Vou botar e-mail aqui também, botar e-mail, tá? Todos esses campos são varchar, são campos texto, né? Tudo de 45 posições. Vou botar aqui um nome um pouquinho maior aqui, só para ficar melhor. O e-mail também aqui, talvez botar um e-mail aqui de 100 posições para garantir. E eu vou marcar que todos os campos são obrigatórios. Então, esse NN aqui representa not null, né? Ele é obrigatório, ok? Então, a nossa primeira fase aí do nossa conexão com o banco de dados está feito, que é a criação do banco e uma tabela. Então, agora a gente vai começar a ver as configurações para o Java. Antes de a gente botar a mão na programação, nós precisamos baixar o driver JDBC do MySQL. O que seria esse driver? O driver é um conjunto, é uma biblioteca Java que a gente usa para fazer efetivamente a conexão do banco de dados com a linguagem, com o banco de dados. Então, se você for usar, por exemplo, o Postgres, você vai ter que baixar o driver JDBC do Postgres. Se for baixar Oracle, mesma coisa. Então, nós vamos baixar qual? O do MySQL, tá? Eu vou abrir o Chrome aqui, basta então no próprio Chrome botar aqui, ó, driver JDBC MySQL download. Vocês podem ir direto aqui nessa segunda opção, tá? Selecionem aqui a opção JDBC Driver for MySQL. Aqui vocês vão fazer o seguinte, aqui tem uma manha, vamos que aqui ele vai instalar um instalador, não tem essa necessidade. Podemos vir aqui em arquivos, né? Archives, aqui arquivos, selecionar aqui, ó, plataforma independente e depois disso vamos baixar este cara aqui, ó. MySQL Connector J8031.zip. Então vamos baixar esse cara aqui e vamos deixar guardadinho ali, tá? Agora nós vamos para onde? Vamos lá para o Visual Code, Visual Studio Code, tá? Essa conexão aqui eu vou usar essa IDE, tá? Poderia tranquilamente usar Eclipse, NetBeans, IntelliJ, qualquer um, mas eu vou botar no VS Code porque eu faço pouca coisa em VS Code aqui, daí já é uma forma de eu ter algum conteúdo aqui no canal e também praticar um pouco aqui, tá? Então, antes de tudo, eu vou criar um projeto Java. Então, o nome, eu vou criar um projeto aqui sem ferramenta nenhuma. Vou criar um diretório, né? O VS Code exige que eu crie um diretório. Então, aqui, exemplo, BD Java, ok? E vou agora definir o nome do projeto Java. Exemplo, BD Java, ok? Então tá, o nosso projeto está criado. Então, antes de a gente botar a mão no código, né, nós já baixamos o driver, agora nós precisamos ir lá naquele driver que nós baixamos, descompactar aquela pasta, tá? Então, vejam só, vamos descompactar essa pasta aqui, certo? Deixa eu
E nós vamos pegar esse arquivo aqui, ó, MySQL Connector J80131.jar. Eu estou aqui na pasta compactada, vamos ver se eu consigo arrastar direto para a pasta lib aqui do VS Code. Não foi porque está conectado, tá compactado, mas não tem problema, ó. Eu copio aqui para a pasta, deixa eu copiar para a pasta documentos aqui, ele vai descompactar ali, e agora sim, agora se eu pegar e jogar na pasta lib, ele vai importar. Então o que eu fiz agora? Né, baseado naquele zip que a gente baixou do JDBC Driver, certo? Eu descompactei só o arquivo MySQL Connector.jar e arrastei para a pasta lib aqui no meu projeto. Então, essa ação foi o quê? Foi jogar o driver JDBC dentro do meu projeto. Agora o meu projeto consegue usar esse driver, tá bom? Agora nós vamos criar uma classe de conexão, tá? Essa classe de conexão vai ser responsável, né, por abrir uma conexão MySQL, uma conexão de banco de dados lá com MySQL. Eu vou criar uma nova pasta aqui que vai se chamar conexão, e aqui dentro eu vou criar um novo arquivo que é o nosso conexão.java, certo? Esse conexão.java deixa eu iniciar a classe aqui no autocompletion, beleza, criou. Eu vou aqui definir já um padrão que eu gosto de trabalhar com conexão Java, que é a conexão estática, né? Então, quando a gente trabalha com atributos estáticos no Java, a gente, quando inicia o programa, aquele mecanismo já vai para a memória do Java e a gente consegue usar em qualquer ponto do Java sem ter que instanciar. Então, aqui eu vou criar variáveis estáticas, que na verdade são constantes, eu posso jogar final aqui, né? Representando, por exemplo, desculpa, a URL do banco de dados. Então, como é que eu faço uma URL de JDBC para o banco MySQL? Eu começo com JDBC, MySQL, localhost. Localhost, por que localhost? Porque o banco de dados está instalado na minha máquina. Se ela tivesse instalado em outro lugar, vocês botariam o endereço aqui. Querem que conecte na porta 3306, que é a porta padrão do MySQL, né? Se vocês fizeram a instalação padrão do MySQL, vai estar nessa porta aqui. E depois disso, o nome do banco de dados. Vamos ver como é que eu botei exatamente aqui, ó. Exemplo BD foi o nome do banco de dados, certo? Então eu vou retornar aqui pro nosso, aqui pro VS Code e botar exemplo BD, ok? Agora eu vou fazer aqui a outra variável que é responsável pelo usuário do banco de dados, né, que é o user. Eu defini como root lá na instalação, daí tem que ver como vocês definiram na instalação de vocês. E também a senha, né, user, vamos botar aqui mais bonitinho, password. Eu botei como root também, ok? Agora eu vou criar um objeto do tipo connection. Então, fiquem muito atentos a importar as classes aqui do Java SQL, tá? Sempre escolham aqui, ó, java.sql. Porque, às vezes, tem classes em outros pacotes que daí não vai ter o mesmo comportamento, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Vou criar um cara chamado com aqui. E agora eu vou criar um método estático que ele vai fazer a verificação se a conexão já foi instanciada uma vez ou não, tá? Então, aqui, ó, faltou um i aqui. Static. Então aqui eu posso fazer o seguinte mecanismo, tá? Posso jogar aqui, ó. Se a conexão é igual a nulo, quer dizer que ela nunca foi criada. E aí eu vou criar. Como é que eu crio uma conexão? Uso o driver manager, ó. Repara que driver manager eu tenho que importar de java.sql. Depois, get connection, mandando URL, user e password, tá? Aqui ele vai pedir para botar um try-catch, né? Um tratamento. Então vamos chamar o try-catch aqui, já vamos organizar isso aqui. Por quê? Caso dê algum erro de conexão, ele vai cair aqui no catch, né? Então pode ocorrer, vai que ele não achou o servidor, enfim, tem vários porquês de não efetuar uma conexão, tá? Então se a conexão é nula, ele vai criar a conexão e vai retornar. Se ele já estiver criada a conexão, ele simplesmente retorna, tá?
Então, aqui caso dê algum erro, eu posso retornar nulo, daí não vai mais dar problema. Então, essa classe é uma classe bastante eficiente, porque ela faz a conexão com o banco na primeira vez que é solicitado, e depois, enquanto o programa estiver aberto, aquela conexão vai estar feita, ele só reaproveita, tá? Tem gente que gosta dessa arquitetura, tem gente que não, tá? Então vai depender também do projeto, da abordagem que vocês vão utilizar, mas dá para seguir nessa linha, tá bom? Agora, para nós fazermos o teste de conexão com o banco de dados, né? Nós vamos fazer o seguinte: vamos inserir as informações de usuário, tá? Só que antes de eu inserir as informações de usuário, eu vou criar a estrutura de usuário aqui no meu projeto, tá? Então eu vou, por exemplo, aqui criar uma pasta de entidades, que são os meus objetos, e eu vou criar um objeto que vai se chamar usuário, usuário.java. Usuário.java vai ser um objeto Java que contém todos os atributos lá do meu banco de dados, né? Todas as informações lá do meu banco de dados. Então, eu vou jogar aqui, ó, login, senha, e-mail, tá? Depois disso, eu vou gerar o getSet. Então, posso gerar o get código, posso gerar set código, posso gerar get nome. Vou encapsular, né? Estou encapsulando. Depois o get e-mail, set e-mail, vamos get login, set login, get senha e set senha, tá? Então tá aqui meu objeto com a classe, com os atributos encapsulados, é isso que eu preciso. Agora eu vou criar uma outra pasta aqui que eu vou chamar de DAO. Por que DAO? DAO, na verdade, é a abreviação para Data Access Object, ou seja, é um objeto de acesso a dados, tá? Então, essa classe vão ter métodos que fazem conexão com o banco de dados. Então, é uma estrutura que a gente costuma usar, né? Também não é uma regra, vai depender da arquitetura que você está utilizando, mas pode considerar este método, tá? Então agora eu vou criar um método de inserção de dados, né? Então eu vou criar aqui um public void cadastrar usuário, onde eu vou mandar por parâmetro um usuário, né? Esse usuário que a gente criou, o objeto que a gente criou anteriormente, beleza? Dá um Ctrl espaço aqui que não importou a classe. Agora sim, importou. Então, para eu fazer o insert no banco de dados, eu vou escrever esse SQL. Então, isso aqui é um comando SQL que eu insiro na tabela usuário. Eu vou querer mandar o nome, login, senha, e-mail. Como é um usuário novo, eu não preciso mandar código, né? O próprio MySQL vai gerar para mim. E aqui no values eu ponho ponto de interrogações que representam os valores que eu vou mandar por parâmetro entre aspas, tá bom? E agora a gente cria uma variável aqui, ó, do tipo prepared statement. Esse prepared statement tem que ser importado de java.sql, então fiquem muito atentos a isso, tá? E aqui, ó, agora a gente vai usar aquela conexão que a gente criou. Então, esse prepared statement vai receber a nossa classe conexão, vamos importar aqui, né? Ponto .get conexão. Chamando um outro método aqui dentro, que é o prepared statement. Então aqui na verdade, são comandos do banco de dados via JDBC que a gente acaba usando aí para fazer já uma inserção de dados. Então nós estamos indo um pouco mais além, né? Que não estamos só fazendo a conexão. Nós estamos fazendo a conexão mais a inserção dos dados, tá? Então eu vou chamar o try-catch aqui já para trabalhar e vamos seguir em frente, tá? Qual é o próximo passo? O próximo passo é eu definir esses pontos de interrogação aqui, tá? Então aqui eu posso botar ps.set string, né, que eu vou estar mandando um string na posição 1, tá? Que vai ser o meu usuário. Aqui ficou maiúsculo, não é? Estou trocando para minúsculo, que o correto é minúsculo, é nome de variável, né? Usuário.get nome, tá? E eu vou fazer para todos os outros, ó. O nome, login, senha, e-mail, tá? Aqui eu troco na posição 2,
depois na posição 3, daí depois na posição 4. E aqui eu mando login, a senha e o e-mail, certo? Depois disso, definido, é só dar um ps.execute, que daí ele vai executar a conexão lá no banco de dados, tá? Ok, depois eu posso jogar aqui para fechar esse cara. ps.close, caso que isso aqui eu fecho ponteiro, tá? Mas também não vem ao caso que a nossa ideia é só realizar a conexão com o banco de dados, né? Depois, se você quiser, você vai ter que estudar os comandos SQL que usam e por aí vai, tá? Agora, vamos lá para a nossa classe principal e eu vou criar um objeto aqui, usuário, entity, tá? Um novo usuário aqui. E daí ele vai ter aqui o nome, vou setar o nome aqui, Rogério. Tem o login, Rogério. Vamos mandar uma senha aqui, senha 234. E depois o e-mail. O e-mail. rogerioj@gmail.com, tá? Ok, feito isso, eu posso daí agora instanciar usuário DAO, chamar o cadastrar usuário e mandar a variável. Vamos testar esse cara aqui, vamos ver se vai funcionar. Vou dar um play aqui para rodar. Ele não vai mostrar nada na tela, ok, aqui não tem nenhum resultado. E agora nós vamos lá no MySQL Workbench, aqui na nossa tabela que nós criamos, e vamos dar um select. Então, reparem que os dados foram cadastrados. Ó, ele já gerou o ID 1, nome Rogério, login Rogério, senha 1234 e o e-mail Rogério. Com isso, então, a gente conclui, né, como fazer uma conexão com um banco de dados MySQL através da linguagem Java, tá? Usamos VS Code aqui e o driver JDBC e por aí vai, tá? Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aí que eu ajudo vocês, tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau.